Bom dia, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar o processo de formação de palavras por composição. Você vai abrir na sua página, na gramática, página 78, para acompanhar a aula de hoje. Então vamos lá entender o que é o processo de palavras formada por composição. No processo de palavras formada por composição, ele ocorre a partir da junção de duas ou mais palavras simples ou radicais, formam-se assim palavras compostas com significação própria. O processo de composição ele acontece de duas formas, ou por justaposição ou por aglutinação. Vamos entender o que é o processo de composição por justaposição. Ocorre a composição por justaposição quando não há alteração das palavras formadoras. Ocorre apenas a junção de duas ou mais palavras que mantêm a mesma ortografia, a mesma acentuação que apresentavam antes do processo de composição. Ou seja, elas se mantêm da mesma forma, não há nenhuma mudança na palavra. A maior parte dessas palavras compostas por justaposição estão ligadas com o hífen. Por que a maior parte? Porque existem algumas palavras que são formadas por justaposição sem o hífen, que nós vamos ver logo mais. Então, vamos ver aqui mais um exemplo dessa questão de justaposição. Por exemplo, a palavra guarda mais a palavra roupa. Então, você vê aqui, a palavra guarda, isolada, ela tem um significado. A palavra roupa tem o seu significado. O que eles fizeram? Juntaram essas duas palavras, lógico, é uma palavra com a presença de hífen, composta com hífen, guarda-roupa. Então, houve uma justaposição, se juntou duas palavras, sem nenhuma mudança, manteram a mesma ortografia. Então, aconteceu aqui uma composição por justaposição, formando uma nova palavra. Guarda-roupa, um móvel da casa que organiza as suas roupas, você separa os lugares onde coloca cada veste, as blusas, roupas e tal. Então, aí houve uma justaposição. No caso, nós temos vários exemplos. Por exemplo, arco-íris, nós temos beija-flor, guarda-chuva, segunda-feira. Todos esses exemplos aqui são com a presença do hífen. Mas nós temos aqui, ó, chapéu de chuva, fim de semana, girassol. São exemplos de formação por justaposição sem a presença do hífen. Então, veja bem que o processo de formação por justaposição é quando juntamos duas ou mais palavras que não sofrem nenhuma alteração na sua escrita e nem na pronúncia. Você está entendendo? Agora, quando acontece o processo de palavra por aglutinação, já é diferente. No processo de composição por aglutinação, há alteração das palavras formadoras. Vai ocorrer uma fusão de duas ou mais palavras simples, havendo supressão de fonemas, eles perdem letras. Assim, a sua identidade ortográfica e fonológica apresenta outra pronúncia, porque houve uma aglutinação, houve uma organização, então as palavras não vão da mesma forma. Olha aqui o exemplo aqui na palavra planalto. Você vai ver a palavra planalto. Ela foi formada de duas palavras, plano mais alto. Olha a palavra embora, foi formada de em boa hora. Olha o que acontece aqui, ó. Embora. Você vai ver o em, o B ficou, o H do hora vai embora, aí junta embora.
Então, aqui aglutinou, houve perca de elementos. Ele não veio, as palavras não vieram da mesma forma como elas estavam. Na palavra planalto, olha aí, ó, plano, perdeu o O e juntou-se o alto, aí ficou planalto. Aguardente, água mais ardente, você vai ver que água perdeu o acento, ardente perde o A e fica aguardente. Então, para formar essas palavras, houve uma aglutinação, ocorreu uma fusão para formar uma nova palavra. Nesse exemplo aqui, nós já vimos aguardente, embora, planalto. Olha, eu quero mostrar para vocês vinagre. A palavra vinagre ela é formada da palavra vinho mais acre. Olha como acontece aqui a fusão. O vinho perde o H e o O. No acre, o C perde para o lugar para a consoante G. Aí fica vinagre. Então, veja bem, aglutinou. Perdeu elementos, trouxe outros elementos para formar uma nova palavra. Isso que é processo de formação por aglutinação, quando as palavras são modificadas para formar uma outra palavra. Duas ou mais palavras são modificadas para formar uma nova palavra, tá certo? E já na justaposição, não. Duas ou mais palavras são juntas. Numa justaposição não há nenhuma modificação para formar palavras. Acontece também através das onomatopeias. Onomatopeia, ela é uma figura de linguagem, né? Mas também ela aparece como no processo de formação. Ela acontece nas palavras que simbolizam a reprodução de determinados sons. Exemplo, tic-tac, zum-zum, o miar, o sussurrar, o latir, o barulho de um pingo de chuva, o barulho de alguém batendo na porta. Então, essa representação de som, ela é chamada onomatopeia, certo? Desculpem, aqui está faltando um acento aqui. Então, onomatopeia é essa reprodução de determinados sons. Reprodução de determinados sons. Vocês vão estudar ela lá em figura de linguagem, certo? Novamente, numa nova estrutura. Já o hibridismo ocorre na junção de palavras simples ou radicais provenientes de línguas diferentes. O que é isso, professora? Vai se formar uma nova palavra usando radicais de línguas diferentes. Por exemplo, lá na justaposição e na aglutinação, nós usamos duas palavras da língua portuguesa. Nós juntamos ela, seja pelo processo de justaposição ou pelo processo de aglutinação, mas eram palavras da mesma nacionalidade, palavras da língua portuguesa. Já o hibridismo, não. O hibridismo ele vai ocorrer com palavras provenientes de língua diferente. Grego mais a língua latina. Entenderam? Então, isso que se chama hibridismo. Vamos ver aqui o exemplo disso. Olha aqui. Monóculo. A palavra monóculo, ela vem da palavra mono, do grego, e o óculos, latim. Veja o que aconteceu aqui. Nós temos aqui um hibridismo, porque nós temos aqui duas línguas, ó. O mono, que é um radical grego, e óculos, que é um radical do latim. E aí formou a palavra monóculo. Então, é o hibridismo. Nós temos aqui nonacosaedro, latinona, o grego cosa e edro. Então, palavra híbrida. Sociologia, latim, sócio,
mais o grego logia. Então, sociologia é uma palavra híbrida, é um hibridismo, porque é formado de dois latins de línguas diferentes, certo? Já a abreviação, que também vocês têm no livro de vocês. A abreviação é apenas utilizada parte da palavra em vez de ser utilizada a palavra na sua totalidade. Eu sei que vocês vão entender fácil, porque vocês já usam muitas abreviações. Essa parte da palavra passa a existir como uma palavra autônoma. Olha o exemplo aqui, ó. A abreviação de janeiro, fevereiro, março, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, você vai ver aqui que a abreviação já está dizendo abreviar. Eu vou usar uma parte desta palavra que na hora que você ver essa abreviação, você associa já ao nome por inteiro. Abreviação de minutos, de horas, de centímetro, de metro. Então, isso são abreviações. Usa apenas uma parte. Mas você logo associa a que palavra está representando, certo? Eu creio que a abreviação não é difícil. Aí nós temos aqui o cruzamento vocabular. O que é o cruzamento vocabular? O cruzamento vocabular, gente, ele é considerado um tipo de composição na medida que sua composição ou sua formação envolve duas palavras e o processo correspondente envolve um mecanismo de formar uma nova palavra com novo significado. Ou seja, eu costumo dizer que é uma combinação de duas palavras. Porém, eu quero dizer também que a maioria desses cruzamentos vocabular eles são palavras que são ainda neologismo, eles ainda não estão no dicionário. São palavras novas, pessoas fizeram o cruzamento, mas essas palavras ainda não são encontradas no dicionário, certo? São palavras novas. Até você pode brincar, você pode fazer uma lista aí de 5 palavras, juntando, fazendo o cruzamento de duas palavras e formando essas palavras com o início de uma, com o final da outra. Por exemplo, aqui nesse exemplo, nós temos a palavra namorado e nós temos a palavra marido. Olha como aconteceu o cruzamento vocabular aqui, ó. Namorido. Ou seja, houve um cruzamento entre essas duas palavras e formou uma palavra aqui, ó, namorido, quer dizer namorado, marido. Né? Então, quer dizer que aqui houve um cruzamento vocabular. Você também pode fazer outras formações para você treinar e você vê que você vai formar muitas palavras interessantes cruzando essas palavras, né? Cruzando palavras. Olha o exemplo aqui, ó, literatura. Você vai ver aqui que foi a palavra lixo mais literatura e formou aqui essa nova palavra. Burocracia. Olha, da palavra burro, mais a palavra burocracia. Boilarina, da palavra bailarina com a palavra boi. Então, nesse caso aqui, nesses 3 exemplos, e mais o caso aqui do namorido, a gente vê aqui o cruzamento vocabular. Juntaram-se duas palavras, início ou final e vice-versa, e formaram uma nova palavra. Vale lembrar novamente que essas palavras ainda não estão no dicionário, são palavras criadas. Você está criando, ela não tem ainda uma autenticidade de uso no nosso vocabulário, no nosso cotidiano. Assim que essas palavras passarem a fazer parte do nosso vocabulário, irão para o dicionário e ganharão um significado, né? Todo um conceito. Então, veja bem, hoje nós estudamos o processo de formação de palavras por composição, que se divide em justaposição e aglutinação. Nós estudamos a questão
de onomatopeia, hibridismo, cruzamento vocabular. E eu quero que você preste bastante atenção nessas questões, porque nós vamos fazer, está se aproximando a nossa avaliação, né, de língua portuguesa. Nós estamos aqui finalizando o primeiro módulo. A partir da próxima aula já vamos trabalhar o segundo módulo. E eu espero que tenha ficado assim bem explicado esse processo de formação de palavras, tanto por derivação como por composição. Derivação nós estudamos quando deriva de outra palavra, ao acréscimo de prefixo, de sufixo, às vezes os dois ao mesmo tempo, às vezes a derivação é imprópria, ela é regressiva. Já o processo de composição, ela vai acontecer na composição, junção de palavras. Além desses processos, nós estudamos a questão da onomatopeia, que é a representação dos sons. Nós estudamos a questão da abreviação, que usa apenas uma parte da palavra e não a sua totalidade. Nós estudamos o hibridismo, que é a junção de dois radicais de línguas diferentes. E nós estudamos o cruzamento vocabular, que é a junção de duas palavras para formar uma nova palavra, com o início de uma, mais o final da outra. E nós chegamos agora ao final da aula. Nós vamos fazer para casa a gramática, páginas 78 a 82. Quero dizer para vocês que qualquer dúvida, eu estarei online para tirar as dúvidas de vocês. E que na próxima aula, na live, nós vamos fazer a correção dessa atividade e fazer a correlação dos dois processos de formação de palavras, tá certo? Então, qualquer dúvida, não deixe passar. Vá lá no PV ou no próprio grupo da classe e tire suas dúvidas. Caso você tenha dúvida ainda, você pode retornar o vídeo, assistir novamente a aula, ler os outros conceitos da gramática, que é o mesmo conceito que eu passei para vocês, só que com um vocabulário diferente, termos diferenciados, mas se você olhar, são palavras sinônimas, certo? Então, boa aula, façam a atividade e até breve.